De volta à quarta parte da nossa lição, no terceiro subtítulo, onde trata-se da ética cristã. E diz aqui que tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. O fundamento moral da ética cristã são as escrituras sagradas. Por isso a natureza não se altera, nem se relativiza. Ainda reportando ao nosso querido pastor e professor Elinaldo Renovado, ele diz que no mundo pós-moderno, os conceitos morais não se guiam por valores absolutos, tais como integridade, honestidade, pudor, castidade, vergonha e muito menos santidade e temor a Deus. É lamentável, mas é uma verdade. Os conceitos morais são guiados por valores relativos e não absolutos, onde não existe mais valor ou a valorização da integridade, da pessoa ser honesto. A sociedade é levada a se corromper, é induzida, e com isso não existe pudor, não existe castidade, vergonha e muito menos santidade e temor a Deus. É um mundo relativista. Então, neste mundo, tudo é relativo. No que respeita à moral, ela depende de cada um, como alguém acha que deve ser. Está despido na praia e à noite está cantando na igreja. Não importa se homem ou mulher. Tanto faz estar à noite na igreja como estar num parque de diversão, onde o satanismo, a prostituição, a feitiçaria permeia e muitos são enlaçados e presos nessa artimanha de Satanás. Então depende de cada um. Eu acho normal. Há um esforço, como diz lá no capítulo 5 de Isaías, que o homem chama o pecado para si como tirante de carroça para pecar, mas não se esforça para estar na casa de Deus, adorando e dando testemunho. É mais fácil estar em um lugar onde os valores morais e éticos são depravados, mas preenche os anseios do ego da carne. E para nossa tristeza, até nos meios evangélicos, que era considerado os arraiais da moral cristã, encontramos certo relativismo. E os pastores, que ainda prima pela palavra de Deus, têm sofrido, porque a doutrina do relativismo tem se tornado comum no meio do cristianismo. Então, desta feita, assim, o que é pecado para uma pessoa não é pecado para outra. O que é pecado para alguém que vai a algum lugar não é para outro. Tornou-se relativo, adaptando-se a cada um. Por isso, quando ele fala a ética cristã, ela tem padrões definidos para cada cristão. Porque este ensino relativista não tem ou não está de acordo com a Bíblia. Não se encaixa. No contexto da ética cristã, a doutrina do relativismo transtorna a estrutura do ensino sobre o comportamento humano. Hoje o obreiro não, com raras exceções, não se dá conta da sua chamada ministerial. Quer andar como o mundo anda, falar como o mundo fala, se vestir como o mundo se veste, viver uma vida desprovida
de uma ética cristã que serve de padrões para a nossa vida diária. É triste, mas é verdade. Então, por esta razão, nós falamos não para criticar alguém, mas para que alguém se acorde para a realidade. Por isso, quando no meio cristão alguém passa a guiar-se pelo relativismo moral, é sintoma de que é uma grave doença espiritual que está em ascensão e está progredindo. Quando ele começa a achar que tudo pode, não pode ver alguém fazendo porque eu tenho que fazer. Aí começa a usar a pretexto, que serve de símbolo para muitas e muitas chamadas religiões neste mundo. O pastor Claudionor de Andrade é outro professor. Ele faz uma exposição maravilhosa sobre esse assunto, quando ele diz, com muita, vamos dizer assim, avidez, que em meio ao relativismo moral que inunda nossas igrejas, como homem de Deus, não podemos, por hipótese alguma, tergiversar, ou seja, virar de costa, fingir que não está acontecendo nada. Como homem de Deus, não devemos ter vergonha de sermos radicais. Mas você é crente radical, não tem vergonha de expressar o radicalismo, sabe por quê? E ele conclui, ele afirma que ele não está defendendo aqui o fanatismo, porque o fanatismo é tão danoso, tão mau e perverso como ou quanto o mundanismo. Mas que, portanto, nós devemos ser radical, ou radicais. Sabe por quê? Porque o mundo é radical. E mais ainda, radical é o diabo. Ser radical é ter profundas raízes arraigadas em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, devemos nos conscientizar de uma vez por toda. Satanás não brinca. Ele não dorme. Ele é radical. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para dar vida e vida com abundância. A igreja de Deus, por sua própria natureza e origem, não se preocupe, ela será vista sempre como contra a cultura. Ela sempre é aquela, vamos dizer assim, sociedade ou grupo separado. Não pense que a igreja veio para agradar o mundo. Mas a igreja de Cristo jamais se conformará com este mundo. Porque ela foi comprada e remida pelo sangue do Cordeiro. E um dia estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, a ética cristã, ela tem um objetivo de indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. E nós não podemos perder tempo com isso. Está encerrada aqui a quarta parte. E até a próxima, se Deus permitir.